Bem-vindos à nossa aula de número 251, início, primeiro item do capítulo 31 do Ação Humana, manipulação da moeda e do crédito. Então, aqui nós vamos ter, então, agora a interpretação aplicada daqui, tudo aquilo que nós vimos no capítulo 20, que tratava da TASE, a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Então, agora nós vamos entender efetivamente como as coisas se passam no, nos governos intervencionistas. Ou seja, esta é uma daqueles capítulos que eu costumo dizer. Este é um capítulo chave para se entender de economia nos nossos dias. E, se não servir para conseguir colocar na cabeça das pessoas o mal que o Estado faz para elas, pelo menos você não vai desperdiçar uma boa crise para ganhar dinheiro. É doloroso falar isso? Porque muita gente vai se empobrecer? Sim, é doloroso. Mas mais doloroso é chorar em Assis, né? Melhor rir em Paris do que chorar em Assis. Lembrem-se disso. Item 1, o governo e a moeda. Então, como estamos fazendo sempre, vamos buscar no PDF. Compartilhar. Capítulo 31, manipulação da moeda e do crédito, o governo e a moeda. Os meios de troca e a moeda são fenômenos de mercado. Bom, aprendemos sobre isso. Os meios de troca só existem porque existe mercado. Sem ele não existe moeda. Não existe meios de troca. Moeda fica parecendo um ticket de direito que o governo te dá. E se você não pode ajuntar bens de capital, não adianta você querer especular com esse ticket. Então, os meios de troca e a moeda são fenômenos de mercado. O que faz com que alguma coisa se torne um meio de troca ou moeda é o comportamento das partes nas transações de mercado. A rigor, as autoridades só deveriam envolver-se com problemas monetários quando fossem chamadas a se manifestar, como em qualquer situação em que tivesse havido uma troca de outros objetos. Ou seja, quando fossem chamadas a decidir se o não cumprimento de obrigações contratuais justifica ou não o emprego de compulsão pelo aparato governamental, para fazer com que a parte inadimplente cumpra o que foi compactuado. Então, aqui, eu vou deixar grifado em amarelo, porque, mais uma vez, isso faz parte não somente da Cataláxia, como da doutrina política econômica corolário da Cataláxia. O liberalismo clássico, corolário da Cataláxia, diz que o Estado só deve envolver-se com problemas monetários quando for chamado a se manifestar, como em qualquer situação em que tivesse havido uma troca de outros objetos, não só de moeda. Ou seja, quando fosse chamado o Estado a decidir se o cumprimento de obrigações contratuais justifica ou não o emprego do que? Da força, para prender quem errou, né? Pelo aparato governamental, para fazer com que a parte inadimplente cumpra o que foi compactuado. Se ambas as partes cumprem as suas mútuas obrigações simultaneamente, via de regra, não surgem conflitos que levam a partes a recorrerem ao judiciário. Como assim, Rodrigo? Mas eu comprei ações de um trambiqueiro que estava numa pirâmide e depois. Mas no contrato dizia que existia risco de perder tudo? Dizia, mas. Ah, mas eu acreditei no que ele me falou e não no contrato. Problema seu. O problema é todo seu. Mas se as obrigações de uma das partes ou de ambas são diferidas, pode ocorrer que os tribunais sejam chamados a decidir como deveriam ser interpretados os termos do contrato. O contrato tem pontos que levam a uma interpretação subjetiva que não fica claro objetivamente no contrato. Então, é necessário que alguém arbitre. Se a questão envolve o pagamento de uma soma em dinheiro, torna-se necessário definir o significado de termos monetários usados no contrato. Cabe, assim, às leis e aos tribunais do país definir o que as partes contratantes tinham em mente ao se referirem a uma soma em dinheiro e ao estabelecerem como deve ser cumprida essa obrigação de pagar. Deve, portanto, determinar o que é
e o que não é moeda de curso legal. Ao se desincumbirem dessa tarefa, as leis e os tribunais não estão criando moeda. Um certo bem só pode vir a se tornar moeda se as pessoas que trocam mercadorias e serviços passarem a usá-lo frequentemente como meio de troca. Numa economia de mercado não obstruído, as leis e os juízes, ao atribuírem a qualidade de curso legal a alguma coisa, estarão simplesmente confirmando aquilo que, segundo as práticas comerciais vigentes, era o que as partes tinham em mente ao fazerem referência no seu contrato a um determinado tipo de moeda. Interpretam as praxes, as praxes comerciais, da mesma maneira que definem o significado de qualquer outro termo usado no contrato. Já há muito tempo, a cunhagem de moedas vem sendo considerado prerrogativa dos governantes do país. Entretanto, essa atividade governamental originalmente tinha por objetivo padronizar e certificar os pesos e as medidas. A efígie da autoridade gravada numa moeda metálica representava um certificado de garantia do seu peso e de sua pureza apenas. Mais tarde, quando os governantes recorreram à substituição de parte do metal precioso por metais menos nobres, está se falando da Roma Antiga, e mais baratos, fizeram-no furtivamente, como o governo sempre faz, gatunicamente, e com plena consciência do fato de estarem engajados numa operação fraudulenta, em prejuízo dos governados. Então, aqui Mises já define o papel do Estado nas questões monetárias. As pessoas tão logo perceberam esse artifício, passaram a só aceitar as moedas adulteradas mediante um desconto em relação às antigas, aquelas que eram puras de ouro. Os governos reagiram, recorrendo à compulsão e à coerção. Me dá o ouro e pega essas daqui, horas, bolas. Tornaram ilegal a discriminação entre moeda boa e má, tanto nas transações à vista como nas a prazo, e determinaram a paridade da moeda má, a força. O resultado obtido, entretanto, não foi o que os governos pretendiam. Seus decretos não conseguiram impedir que os preços das mercadorias, em termos da moeda desvalorizada, se ajustassem ao efetivo estado da relação monetária com o ouro. Se o saco de feijão custava uma moeda de ouro, quando vinha a moeda de prata falando que tinha que valer a mesma coisa que de ouro, os preços do feijão subiam para manter com relação ao verdadeiro valor do ouro. Além disso, começaram a surgir os efeitos descritos pela lei de Grisham, onde a moeda boa sai do mercado e só circula a moeda má, porque a boa as pessoas entesouram. A história da interferência do governo, entretanto, não é apenas um registro de práticas de degradação da moeda e de tentativas fracassadas de evitar suas inexoráveis consequências catalácticas. Houve governos que não usaram a prerrogativa de cunhar moedas para enganar aquela parte do público que havia confiado na integridade de seus governantes e que, por ignorância, estavam dispostos a aceitar as moedas adulteradas pelo seu valor nominal. Esses que não tiveram a capacidade de enganar o povo tão facilmente, esses governos consideravam a fabricação de moedas não uma fonte de ganhos fiscais subreptícios, mas um serviço público destinado a salvaguardar o funcionamento tranquilo do mercado. Mas mesmo esses governos, por ignorância ou por diletantismo, recorreram frequentemente a medidas que eram equivalentes à interferência na estrutura de preços, embora não fosse esse o seu objetivo. Aqui o que ele está dizendo é fazendo um apanhado sobre os monetaristas. Uma vez que tanto o ouro quanto a prata eram usados simultaneamente como moeda, as autoridades resolveram ingenuamente unificar o sistema monetário, decretando uma taxa de câmbio fixa entre os dois metais preciosos. O sistema bimetálico revelou-se um completo fracasso. Não havia bimetalismo, mas dois padrões que se alternavam. O metal cuja taxa de câmbio em relação ao outro metal fosse menor do que a taxa de câmbio legalmente fixada era mais usado como moeda, enquanto o outro desapareceria de circulação. Por fim, os governos desistiram do bimetalismo e adotaram o monometalismo.
A política de compra de prata adotada pelos Estados Unidos durante muitas décadas não pode ser considerada uma política monetária. Era apenas uma maneira de aumentar o preço da prata em benefício dos proprietários das minas, de seus empregados e dos estados em cujas fronteiras se situavam as jazidas. Era um mal disfarçado subsídio. Sua significação monetária consistia apenas no fato de ser financiada pela emissão adicional de papel moeda, que, embora ostentasse a inscrição Silver Certificate, ou seja, lastreado em prata, não diferia essencialmente das emissões de papel moeda feitas pelo Federal Reserve, Banco Central Americano. Vamos lá ver as notas de rodapé. Ah, parênteses do tradutor. Tá ok. Ou seja, o tradutor que colocou entre parênteses, né? Silver Certificate, traduzido do inglês, lastreado em prata, e Banco Central Americano, Federal Reserve, Banco Central Americano. Parênteses do tradutor só para colocar aí. O que já está muito óbvio. Então, só entre parênteses, precisou colocar como nota de rodapé. Contudo, a história econômica também registra casos de políticas monetárias bem concebidas e bem-sucedidas, implantadas por governos cuja intenção era dotar seus países de um sistema monetário que funcionasse fluentemente. O liberalismo do laissez-faire, ou seja, o corolário da política econômica minarquista austríaca, da política econômica da escola austríaca, o corolário, perdão, da economia austríaca, ou seja, a doutrina política que deriva da economia austríaca, o liberalismo do laissez-faire, não aboliu a tradicional prerrogativa governamental de cunhagem de moedas. Mas nas mãos dos governos liberais, o caráter desse monopólio estatal foi completamente alterado. O monopólio deixou de ser considerado instrumento de intervenção econômica, deixou de ser usado com propósitos fiscais ou para favorecer alguns grupos em detrimento de outros. As atividades monetárias do governo tinham um só objetivo: facilitar e simplificar o uso do meio de troca que o comportamento das pessoas havia transformado em moeda. Todos concordavam com a ideia de que o sistema monetário nacional tinha de ser confiável. Para ser confiável, era preciso que as peças metálicas, isto é, as moedas metálicas, cujo poder liberatório estava plenamente assegurado pelas leis, fossem feitas a partir de lingotes convencionalmente analisados e marcados, e de tal maneira que qualquer falsificação pudesse ser facilmente identificada. Ou seja, como é que os países que adotavam a política liberal, do liberalismo laissez-faire, se comportavam? Então, deixou de ser usado com propósitos fiscais ou para favorecer alguns grupos em detrimento de outros. As atividades monetárias do governo tinham um só objetivo. Qual que é? Facilitar e simplificar o uso do meio de troca que o comportamento das pessoas havia transformado em moeda. Então, se o ouro era moeda, era difícil ficar andando com ouro. Então, se criava certificados de moeda. Todos concordavam com a ideia de que um sistema monetário nacional tinha de ser confiável, correto? Para ser confiável, era preciso que as peças metálicas fossem feitas a partir de lingotes convenientemente analisados e marcados, e de tal maneira que qualquer falsificação pudesse ser facilmente identificada. Ou seja, as moedas metálicas cujo poder liberatório estava plenamente assegurado pelas leis. O timbre do governo tinha uma única função: a de certificar o peso e a pureza do metal. As peças gastas pelo uso, ou que por qualquer outro motivo ficassem com o seu peso abaixo dos rígidos limites de tolerância, perdiam sua qualidade de moeda de curso legal. As próprias autoridades retiravam essas peças de circulação e as recunhavam. Ou seja, se você tinha uma moeda de ouro cunhada, ela provavelmente valia um pouquinho mais do que o próprio peso que ela tinha em ouro, justamente porque ela tinha um custo de cunhagem. Então, se você ia usando e em determinado momento, pelos desgastes naturais, ela passava a perder um peso razoável de ouro, o próprio Banco Central retirava ela, fundia ela novamente e recunhava ela. Quando recebesse uma moeda cuja F estivesse visível, não precisava recorrer a balanças ou a análises químicas para saber o peso e a qualidade de seu conteúdo.
Por outro lado, os indivíduos tinham o direito de trazer lingotes de ouro para serem transformados em moedas sem qualquer custo, ou no máximo, mediante um pagamento que não superava as despesas de cunhagem. O custo de derreter os lingotes e transformar em várias moedas em que se inscreviam os seus pesos e a efígie, aquela cara ou coroa que tem lá do governo dizendo esse material é ouro puro. Assim, várias moedas nacionais tornaram-se verdadeiramente moedas de ouro. Surgia a estabilidade da taxa de câmbio entre a moeda de um país e a de todos os demais países que adotavam os mesmos princípios. O padrão ouro internacional foi implantado sem que houvesse necessidade de tratados intergovernamentais ou de instituições de caráter mundial. Em muitos países, o padrão ouro foi implantado em decorrência do funcionamento da lei de Grisham. Na Inglaterra, o governo apenas ratificou os resultados provocados pela lei de Grisham e transformou uma situação de fato em uma situação de direito. Em outros países, os governos abandonaram o bimetalismo no exato momento em que a relação de troca entre ouro e prata no mercado iria provocar o desaparecimento da prata como meio circulante. Em todos esses países, para a adoção do padrão ouro, foi suficiente que a administração formalizasse, formalizasse e a promulgação das leis correspondentes. O que significa isso? Apenas deixasse formal aquilo que já era de facto. Nos países em que se tentou adotar o padrão ouro em substituição de um meio circulante de prata ou de papel moeda, as coisas não foram tão simples. Quando a Alemanha, nos anos 70 do século XIX, ou seja, já venho sempre explicando, o século XIX termina em 1900, então vai de 1801 até 1900. Então, quando a Alemanha, em 1870, nos anos próximos de 1870, quis adotar o padrão ouro, o meio circulante nacional era prata. Não lhe foi possível realizar o seu intento simplesmente imitando o procedimento daqueles países em que a adoção do padrão ouro foi mera ratificação de uma situação de fato. Era preciso substituir as moedas de prata em poder do público por moedas de ouro. Isso tomava tempo e implicava em complicadas operações financeiras que envolviam grandes compras de ouro e vendas de prata. As condições foram idênticas nos países que pretenderam substituir por ouro moeda crédito ou moeda fiat existentes. É importante compreender esses fatos, porque ilustram a diferença entre as condições que prevaleciam na época liberal e as que prevalecem hoje, na era do intervencionismo. Então, fiquemos todos atentos para o que vem por aí, como, por exemplo, o item 2, o aspecto intervencionista da moeda de curso legal, de curso forçado. Ah, no Brasil só recebemos impostos em reais. Os preços têm que estar marcados em reais. Ao estabelecimento comercial, só é obrigado a receber em reais. Houve uma época em que era proibido até qualquer padronização referente ao dólar. Falar em dólar era no overnight. Lembram-se disso? Ou seja, no mercado negro. Encerramos aqui nossa aula de número 251. Entramos num capítulo importantíssimo. E quero lembrar que o nosso guia de estudos do Ação Humana em português encontra-se à venda, e aí está na descrição desse vídeo, em breve em espanhol. E em breve, boas notícias. Um curso de graduação em economia austríaca pela Universidade Aberta Interamericana. Aguardem mais informações. Até o próximo vídeo.